Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero responder a uma situação que surgiu dentro desses dias, não é? E pelo qual também tem alguns religiosos que, na verdade, têm colocado algumas críticas com relação àquilo que são as minhas postagens, aquilo que são as minhas indignações com relação ao falso evangelho e à posição religiosa que muitas destas denominações religiosas têm tido. No entanto, eu hoje queria falar exatamente de uma nova, vamos assim dizer, uma nova expressão, quer dizer, entre os angolanos aí, que está a surgir, né, que os hereges, também as suas próprias esposas, estão a utilizar para ludibriarem o povo santo. Qual é esta expressão? Bem, eu já comentei aqui, numa das vezes, já falei sobre esse aspecto, mas hoje quero voltar a repetir, porque alguém fez uma postagem com relação a isso e então interessou-me também dar novamente mais um input com relação a essa situação. Por exemplo, muitos desses hereges e suas esposas, eles aparecem e dizem, por exemplo, que Deus, aliás, a palavra de Deus é maior que Deus. Não sei se ouviram falar. Eles dizem que a palavra de Deus é maior que Deus. E eu sei de onde é que vem isso. Isso começa com essa heresia ou essa expressão herege, começa com a partir mesmo daqui dos Estados Unidos, onde muitos desses pregadores apontam essa situação, falam de que não, a palavra de Deus é maior que Deus, quer dizer que Deus, a dimensão da sua palavra é muito mais acima do que ela apresenta ali na Bíblia Sagrada. Mas deixa-lhes dizer que, primeiro, isto é uma heresia, porque a própria palavra de Deus vai condenar isso, essa expressão que eles usam. Primeiro, no livro de João, capítulo 1, nós podemos ler que o que está escrito ali, o que está patente na palavra de Deus, automaticamente faz o debunk de toda esta expressão diabólica que tentam utilizar. A Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E depois diz que esse verbo se fez carne. Então, onde é que esses indivíduos encontram a terminologia para separarem Deus da palavra e a palavra de Deus? Quer dizer que a palavra é maior que Deus. Quer dizer que Deus é inferior à palavra dele. Quer dizer que a palavra dele tem uma dimensão muito mais extensiva do que aquilo que nos é apresentado. Bem, deixa de dizer, por exemplo, que Jeremias também responde. Jeremias responde no sentido, na seguinte vertente. Ele diz, tudo que nos foi dado e revelado pertence aos homens. Mas tudo aquilo que Deus não revelou, ocultou, não deu a nós, pertence a Ele mesmo, Deus. Então não pode haver aqui essa expressão de que a palavra de Deus seja maior a Deus. Mas deixa-lhes dizer o porquê que esses indivíduos estão a utilizar isso. Os falsos profetas, os falsos mestres, essa escuria do evangelho da prosperidade, esses indivíduos que aí estão, entre próprio Rosário Neto, Ismael, Tonica lá, todos esses indivíduos e outros mais ali, também Eliseu, que vão utilizando-se dessa expressão. Eles estão a copiar os seus pais espirituais que também decaídos daqui da América. Qual é o objetivo dessa expressão? Essa expressão surge com o objetivo de quê? De aprisionar pessoas. Quer dizer, se eu disser que a palavra de Deus é maior que Deus, eu estou automaticamente afirmando de que, olha, o que vocês estão a ver na Bíblia Sagrada não é tudo da palavra de Deus. Quer dizer, de tempo em tempo, Deus vai revelar a mim, falso profeta, como são eles, né? Estou a falar. Deus vai revelar a mim, falso profeta, algumas coisas que Ele não revelou na Bíblia Sagrada para eu vos passar. E vocês devem acreditar. Este é o objetivo de dizerem que a palavra de Deus é maior que Deus. Para quê? Para abrir espaço, abrir uma avenida para eles poderem vos trazer heresias ou revelações extra-bíblicas. Aquilo que Deus não escreveu. Através das suas altimanhas, eles vão trazer para vocês e vão dizer que não, isso não está na palavra. Mas, olha,
Esta também faz parte, também é a palavra de Deus, porque Deus não revelou, porque a palavra de Deus é maior que Deus. Não está tudo contido ali. Você não pode depender apenas da Bíblia Sagrada. Vocês estão a ver onde é que eles querem vos levar? É exatamente com isso e essa técnica. Esses são alunos. Eles aprendem aqui desses hereges dos Estados Unidos, como Creflo Dollas, Kenneth Copeland. Todos esses, essa mancheia de Joel Osteen, essa escuria do Evangelho, meus irmãos. Eles pegam disso e tentam trazer para vocês. É para vos enganar. O objetivo de dizer que a palavra de Deus é maior que Deus é simplesmente para poder adicionar à palavra de Deus alguma coisa. É para eles trazerem novas revelações ou revelações extra-bíblicas para poder vos enganar. Então vocês não devem adormecer, vocês devem estar atentos, meditar a palavra, porque é aquilo, a resposta está em que Jeremias escreveu. Jeremias disse que tudo que Deus revelou pertence ao homem. E aquilo que Deus encurtou, que Deus não revelou, pertence a Deus. Por quê? Porque mesmo na glória, mesmo quando nós estivermos no reino do céu, nós não saberemos todos os mistérios de Deus. Nós saberemos os mistérios concernentes a Deus e aquilo que Deus quer revelar para nós com relação à vida. O que Deus no seu propósito colocou para nós. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar de ser Deus. Se Deus revelar todos os mistérios dele, tudo que ele é, aliás, é infinito. Na verdade, todos os mistérios de Deus são infinitos. Se ele revelar tudo para nós, então ele deixa de ser Deus. Nós estaremos diante da glória e vamos saber aquilo que Deus permitir que nós devemos saber. Mas o resto vai continuar a ser de Deus. Por isso é que Satanás, sendo aquele anjo que tinha toda a autoridade, administrador do mundo, conforme olhamos na Bíblia Sagrada, ele não conhece todos os mistérios de Deus. Por isso é que ele anda a tatear, ele quer dizer, está submetido a um propósito, ele cumpre, ele não está fora do propósito de Deus, ele está dentro daquilo que Deus quer que ele esteja. Ele não é, Satanás não é um autônomo que faz, não. Ele faz dentro daquilo que Deus lhe colocou. Então, saiba que o que Deus quer que nós tenhamos conhecimento é aquilo que Deus tem no seu propósito. O resto vai manter sempre com Deus. Então, há necessidade de que nós estejamos atentos a estes falsos profetas, a estas mentiras que eles tentam levantar, que não sejamos enganados por essas altimanhas deles. Amém? E outro recado vai para aqueles que são religiosos, porque às vezes a pessoa coloca uma postagem, até às vezes a pessoa espera que os não crentes é que venham fazer perguntas absurdas, mas tu vais notar que quem vem fazer questionamentos absurdos, perguntas absurdas, são os religiosos. Mas por quê? Por que acontece isso? Na verdade é assim, se um indivíduo estudar, passar pela primária, entrar para o ensino secundário, depois entrar para o ensino médio, e for deformatado nessa sua caminhada toda, quando ele chegar na universidade, é melhor você ter um aluno que saiu do ensino secundário para a universidade do que ter esse indivíduo que veio deformatado desde a primária, secundária até o médio. É muito difícil ensinar esse indivíduo porque ele está deformatado. Você primeiro precisa deformatar ele e tornar a lhe dar a matéria de base para que ele chegue até aqui onde você está. Então é isso que acontece com o religioso. O religioso, quando não se dedica, não reconhece o erro que ele vive, é difícil ele ser ensinado a palavra de Deus. É mais fácil ensinar a um pequenino, a um aluno que está a sair do ensino secundário para a universidade, do que ensinar para alguém que saiu desde a primária até o ensino médio deformado. Então há uma doutrina, há uma deformação completa naquilo que são os religiosos. Os religiosos nunca vão compreender. Por quê? Porque a religião é mesmo uma armadilha do diabo que foi colocada no mundo para impedir a salvação. É uma instituição colocada no meio entre o povo e Cristo para poder deturpar a verdade do Evangelho. Então, enquanto nós não tivermos essa revelação, não chegamos a esse conhecimento, vai ser difícil nós compreendermos as coisas. Porque foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foram os religiosos que começaram com a perseguição aos fiéis. Então não vai ser diferente nos últimos tempos. Porque a deformação é de tal maneira que nós precisamos entender os mistérios de Deus, o porquê que a religião veio a derrubar muito dos fiéis e muito daqueles que pretendem seguir a Deus.
nós precisamos entender isso, porque é como se fosse um juízo que Deus permitiu, após a morte dos santos apóstolos, que a religião surgisse para fazer o que está a fazer. Mas ainda assim, no meio de tudo isso, Deus está a salvar almas. É isso que nós precisamos compreender. Então, a religião é aquilo que eu há dias coloquei na minha página. Eu disse que é um Chico espertinho, que se acha sábio aos seus próprios olhos. Para ele formar a tal religião ou a denominação. É um Chico espertinho que se acha sábio aos seus próprios olhos. Vai persuadir os incautos para que os incautos também se achem sábios aos seus próprios olhos. Mas com o intuito de que esses incautos, ao se acharem sábios aos seus próprios olhos, vão nomear ele, o Chico esperto, como sábio diante de todos eles e também vão o considerar sábio diante de Deus. Não sei se está a entender. Aí só tem uma coisa, obra dos próprios homens. Não tem nada de Deus. Não foi Deus que colocou, mas ele é que, achando o Chico espertinho, quer dizer, ensinou um falso evangelho para o acharem ele sábio e lhe considerarem que ele é sábio diante de Deus. São todos esses Chicos espertinhos que andam por aí a ensinar o falso evangelho. No entanto, seja firme, você que conhece a verdade, medite sempre a Escritura, busca a palavra de Deus, busca compreender os mistérios de Deus. Só é possível nós servirmos a Deus em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. Você não vai servir a Deus de uma outra maneira. Você vai ter que servir a Deus em espírito e verdade. Porque fora disso você estará vivendo carnalidade, estará vivendo os desejos da tua carne, estará seguindo os desígnios do teu coração. Porque o evangelho não é agradável. Mesmo para nós que estamos a seguir o evangelho, quando nos é dado o falso evangelho, é algo que vem ajudar o desejo do nosso coração. E nós até, eu pessoalmente eu digo assim, eu gostaria tanto que este evangelho da mentira fosse verdade, porque realmente é muito fácil entrar nele. Mas o evangelho não é assim. O evangelho é divisão, o evangelho é faca e espada, é separação. Por quê? Porque vai chocar com a tua forma de ser. Por quê? Porque você veio deformado de Adão. Quando você encontrar o evangelho, você vai se chocar. Cada vez que você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver um espelho à tua frente a dizer o quão errado você vive. Então, cada dia que você lê, você vai se formando, vai aceitando a imagem que está no espelho para corrigir o erro que você vive. Então você vai se conformando à verdade de Deus na Bíblia Sagrada. E, no entanto, fuja da religião, fuja do falso evangelho, fuja da falsa crença, fuja dessa falsa unção, das emoções que lhe carregam a seguir homens, a seguir denominações, a dedicar-se a coisas que não têm absolutamente nada a ver com o Senhor Jesus Cristo que virá em glória. Então, shalom, a paz do Senhor, medite nessas palavras, busca a palavra de Deus, entenda esse princípio, não aceite que te digam que Deus é maior que a palavra é maior que Deus. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quer dizer, nada do que foi feito seria feito se ele, sem ele que? A palavra, o verbo, o próprio Senhor. É o Espírito. Então, nós temos que compreender estes mistérios de Deus. Temos que compreender. Se nós não compreendemos, esses falsos profetas vão sempre vir nos enganar, vão nos trazer revelações esta bíblica. Nós vamos ter que aceitar, vamos aceitar que não, Deus disse que veio emendar a palavra que está no livro X. Não, Deus não falou porque não era o momento. Agora Ele revelou a mim, o falso profeta, para trazer a vocês. Cuidado, fica atento. Eles nunca vão dizer falso profeta. A expressão falso profeta, estou a usá-la eu. Mas eles sempre vão dizer que Deus revelou a mim, servo de Deus. Então, preste atenção, fica atento, medita a verdade e busca a palavra em espírito e em verdade. Amor ao próximo, amor e compaixão para todos aqueles que estão a perecer, todos aqueles que não conhecem a verdade. E também todos aqueles que ainda estão mesmo deformados na religião. Nós devemos ter misericórdia. Às vezes nos incomodam? Sim, incomodam-nos muito, porque quando vimos pessoas deformadas, eu tenho horror de ouvir pessoas que pensam que conhecem o Evangelho e não conhecem o Evangelho, coisa nenhuma. O que eles conheceram até hoje é a falsa doutrina, falso ensino, falso Evangelho, falsa cristiandade, falsa crença. Mas eles creem que são cristãos. Amém? Então, shalom, a paz do Senhor, porque o reino, a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, o Evangelho é acerca do reino de Deus. Então, meditai nessas palavras, meditai na Escritura Sagrada, para que possamos então
entender as coisas espirituais, ter essa compreensão e a percepção de tudo quanto o Senhor veio dar para nós. Shalom, a paz do Senhor.